A física pode ser dividida em três grandes áreas. A área chamada de física clássica, que é basicamente o estudo dos fenômenos de escala cotidiana, então todos os fenômenos do nosso dia a dia são perfeitamente explicados pela física clássica. A física clássica tem como teorias básicas a teoria da mecânica newtoniana e a teoria do eletromagnetismo. Então, a teoria da mecânica newtoniana, do eletromagnetismo, que aparece em todas as nossas provas de vestibular, que a gente estuda na nossa escola, no ensino médio. Então, a gente vai estudar cinemática, leis de Newton, tudo dentro da mecânica newtoniana. A gente estuda lá depois energia mecânica, quantidade de movimento, colisões e tudo mais, tudo dentro da mecânica newtoniana. A gente estuda hidrostática, a gente estuda todos esses conteúdos aí que aparecem nesse primeiro ano, basicamente, do ensino médio, são de mecânica newtoniana. No segundo ano, a gente estuda as áreas de calor, de termodinâmica e tudo mais, a parte de dilatação térmica, são fenômenos, de alguma forma, correlacionados com o eletromagnetismo. E, geralmente, no terceiro ano, a gente estuda ondulatória e estuda ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, que são fenômenos, né, óptica, geométrica também, e a parte do eletromagnetismo, que é o estudo da eletricidade, dos fenômenos elétricos, cargas elétricas, processos de eletrização. Depois a parte de magnetismo, dos ímãs, dos eletroímãs, que é a parte de eletromagnetismo, e dos fenômenos de indução eletromagnética. Geralmente é aqui que fica basicamente todas as provas de vestibulares. Então, os conteúdos que caem nas provas de vestibulares são conteúdos de física clássica. Basicamente, conteúdos desenvolvidos até o século XIX. Tá? Então, até o século XIX. Certo? São os conteúdos que a gente chama de física clássica ou mecânica clássica, que é a mecânica newtoniana junto com o eletromagnetismo clássico. E isso explica todas essas teorias, todas essas áreas que eu comentei, explica praticamente todos os fenômenos que a gente observa no nosso dia a dia. Agora, quando a gente vai para o mundo muito pequeno, a gente vai para uma escala microscópica e submicroscópica, ou seja, coisas muito, muito, muito pequenas que a gente já não consegue mais enxergar a olho nu e nem usando microscópios, a gente tem que usar outras técnicas de investigação para estudar a estrutura dos materiais, lá muito, muito, muito pequenininhos, lá para as coisas de átomos e coisas menores que os átomos. Essas teorias aqui que a gente utiliza, da mecânica newtoniana e do eletromagnetismo, elas falham. Elas não conseguem descrever esse mundo muito, muito, muito pequenininho. Quando a gente vai para um mundo muito, muito, muito pequenininho, lá dentro da estrutura dos materiais, lá para dentro dos átomos, a gente utiliza uma outra teoria, que é chamada de mecânica quântica. A mecânica quântica, que faz parte da área da física moderna, é a mecânica, é o conjunto de leis e tudo mais que formam a teoria quântica da matéria, que explica como que as propriedades físicas e como que tudo funciona e os fenômenos físicos acontecem quando a gente está trabalhando lá em escalas atômicas e subatômicas. Então, lá nas partículas, nos quarks, nos átomos, nos núcleos dos átomos, os elétrons em volta, o que vai explicar lá tudo o que pode acontecer lá e todas as medidas que a gente pode obter fazendo experimentos é a teoria da mecânica quântica, ou teoria quântica da matéria. Então, a mecânica quântica estuda e explica todos os fenômenos e as medidas físicas, as propriedades físicas, as energias, tudo que pode acontecer lá no mundo quântico, que é um mundo de escala microscópica e submicroscópica. No nosso dia a dia, a gente utiliza a mecânica newtoniana e o eletromagnetismo, mas quando a gente tenta aplicar a mecânica newtoniana e o eletromagnetismo para estruturas muito grandes, para a escala macroscópica é aquela que estuda os objetos gravitacionais, as órbitas, conjuntos de estrelas, galáxias, movimentos de galáxias, aglomerados de galáxias e o universo como um todo, a física newtoniana ou a mecânica newtoniana já não funciona mais. Então a gente desenvolveu num campo que também faz parte da física moderna, ou seja, a física clássica é a mais antiga, e a física moderna se desenvolveu tanto para a parte do mundo microscópico e submicroscópico, as coisas para as menores estruturas do universo, quanto para as maiores estruturas do universo, que são as galáxias, aglomerados de galáxias e o universo em grande escala. Quando a gente estuda o universo em grande escala, a gente vai ter que estudar, então, e aplicar uma outra teoria científica, chamada de teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral explica esse mundo, esse universo em grande escala, certo? Pelos efeitos da gravidade. Então, é a nossa teoria atual da gravidade, a relatividade geral proposta por Albert Einstein. Isso já é início do século XX. Então, a física moderna foi desenvolvida durante o século XX. Até o século XIX é o que a gente chama de física clássica. Então, a gente pode dividir assim a física, tá? Em três partes, em que duas, na verdade, são por data, né? Então, a física clássica, que é tudo de conhecimento e teoria científica consolidada até o século XIX,
A partir do século XX, a gente tem o desenvolvimento da física moderna, que nos dá tanto a teoria quântica da matéria, quanto a teoria da relatividade geral, para explicar o universo em grande escala. Para a gente comentar um pouquinho mais, né, detalhadamente o que é cada uma dessas áreas, a mecânica quântica utiliza uma equação, né, uma fórmula, chamada de equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é essa daqui. Não vou me propor a explicar nada disso aqui agora, tá? Mas, enfim, essa equação aqui, ela nos proporciona fazer cálculos e saber como que as propriedades físicas e a estrutura dos átomos são organizadas. Então, a gente consegue aplicar essa fórmula e saber como que são ali as estruturas dos átomos. A gente consegue explicar as camadas e as subcamadas eletrônicas de como que os elétrons vão se organizar nos átomos. A gente consegue calcular os níveis de energia, os orbitais, de como que os átomos se organizam ali. A gente consegue aplicar isso na física da matéria condensada, na física nuclear, na física de partículas e também na teoria de campos. Então, tudo isso aqui são áreas da física que aplicam a mecânica quântica. E todas essas áreas da física aqui, como a física da matéria condensada, a física nuclear, a gente utiliza na medicina, no desenvolvimento de computadores, então na área da computação, na área de lasers e por aí vai. Então tem muita aplicação da mecânica quântica nos chips de computador, nos chips de celular. Tá? Então a gente tem muita mecânica quântica na base da produção da computação hoje em dia. Então os maiores avanços que a gente tem na área dos computadores, de reduzir os tamanhos, de capacidade de memória, de capacidade de processamento, vem a partir do estudo da estrutura da matéria a nível submicroscópico, a nível atômico. E lá, a nível atômico, o que funciona, a física que funciona lá é a física que a gente chama de física quântica, tá? Ou a mecânica quântica, a partir dessa fórmula aqui que a gente pode utilizar para fazer cálculos e previsões. Ok? Então, a computação, os lasers, tudo que é material eletrônico que a gente tem hoje, basicamente já é resultado do desenvolvimento de tecnologia dada a partir de aplicações da mecânica quântica, principalmente exames contra o câncer, né? Ou seja, tratamentos contra o câncer, exames de imagem, como né, as tomografias e tudo mais. Então, todos os exames de ressonância magnética, de tomografias computadorizadas, utilizam aqui aplicações da mecânica quântica. Os maiores avanços que a gente teve para exames e tratamentos, como por exemplo para o câncer, são desenvolvidos a partir da mecânica quântica. São as maiores aplicações que a gente tem da mecânica quântica hoje, em equipamentos eletrônicos. E esses equipamentos eletrônicos, tanto para a parte de exames e tratamentos na medicina, quanto para a parte de outras aplicações também, né? De inteligência artificial e tudo mais, e a produção de supercomputadores. Então, essa é a mecânica quântica, que é o estudo das propriedades físicas lá do mundo microscópico e submicroscópico, do nível do átomo e coisas menores que o átomo. Na escala cotidiana, a gente tem a mecânica newtoniana e o eletromagnetismo. Então, é basicamente a equação da segunda lei de Newton e as equações básicas de Maxwell e Lorentz. Os fenômenos cotidianos são explicados todos por essa escala cotidiana aqui, né, da mecânica newtoniana e do eletromagnetismo, como a queda dos corpos, então como que acontece a queda dos corpos, como é que eles caem, o porquê deles caírem. As órbitas dos satélites, então colocar objetos em órbita, foguetes e tudo mais, veículos, máquinas e estruturas de engenharia. Então, desde o carrinho de controle remoto até o maior tanque de guerra que a gente pode construir, ou avião gigantesco, vem tudo aqui da escala cotidiana, tá? da aplicações da mecânica newtoniana do eletromagnetismo e também muitos equipamentos eletrônicos, tá? Que funcionam aí a partir dessa mecânica do eletromagnetismo. Então essa daqui é a segunda lei de Newton e essas daqui são as equações do eletromagnetismo. Não vou me propor a explicar nada disso aqui agora. Escrita de outras formas, isso aqui cai nos nossos vestibulares. Tá? Aqui está numa escrita de linguagem de nível superior, que é a linguagem que os cientistas usam, os físicos e cientistas usam nas universidades, só que quem está se preparando para entrar na universidade não consegue ler isso aqui ainda, que é um tipo de linguagem matemática bem robusta, né, bem avançada. Então, existe uma maneira diferente de escrever essas equações, que são as fórmulas que a gente aprende no colégio. Todas aquelas fórmulas que a gente aprende no colégio são, de alguma forma, uma maneira diferente de escrever essas equações aqui, que são as equações mais básicas que tem. Certo? Aí essas escritas, essas formas, essas equações matemáticas que a gente aprende no colégio, a gente também aprende no curso de Física de preparação para o vestibular. Tá? E aí em cada área a gente vai vendo ali quais são as formas, quais são as equações, porque as equações nos apresentam as relações matemáticas entre essas grandezas. Beleza? Então não é essa estrutura aqui que você vai aprender no colégio dessa maneira. Você vai aprender de maneira diferente com a linguagem de nível médio, adequada para o nível médio, que é o que cai nos nossos vestibulares.
Depois, a parte de escala macroscópica da relatividade geral, a gente tem a equação de Einstein da relatividade geral. Então veja que em todas as áreas a gente tem alguma fórmula. Alguma fórmula. Porque a física tem que ser capaz de prever, a partir de cálculos, nos apresentar cálculos, e consegue prever que resultados que a gente teria no mundo real. E ver que se esses resultados batem ou são suficientemente próximos para descrever a realidade. A gente sabe que a física não é a descrição fiel da realidade, mas então a gente tem que ser capaz de usar a física e descrever que, se a realidade for mais perto disso aqui possível, ela vai funcionar exatamente assim. Será que é assim? Aí a gente tenta observar o mundo real e ver se realmente é semelhante, se tem semelhança. Se tem semelhança, quanto mais semelhante for, melhor é a teoria. Mais bem ela vai funcionar e descrever os fenômenos que a gente quer explicar. Então a relatividade geral é dada pela equação de Einstein. A relatividade geral e a cosmologia é o que os astrônomos estudam, os astrofísicos estudam, para explicar o universo, as grandes estruturas do universo e a expansão do universo. Essas grandes estruturas do universo são as galáxias, os aglomerados de galáxias, e por aí vai, e o universo em grande escala. Então a gente consegue explicar a partir da relatividade geral buracos negros, estrelas e aglomerados de estrelas, galáxias e aglomerados de galáxias. Claro que a partir da relatividade geral, a gente também consegue medir e calcular a matéria escura e a energia escura, que ainda são incógnitas na física. A gente ainda não sabe explicar muito bem. Mas essa é a base de toda explicação do nosso universo, de como que ele está se movimentando, se expandindo e tudo mais. Então a gente consegue, a partir de telescópios, fazer medidas e comparar com o que a relatividade geral nos diz que deveria ser a medida. E a gente consegue, aí, então, desenvolver as explicações do universo que a gente precisa. Certo? Então, tá aí a física apresentada para você. Essas são todas as áreas da física, que é uma maneira diferente de dividir a física, que é por escala. A escala microscópica e submicroscópica, explicada pela mecânica quântica. A escala cotidiana, explicada pela mecânica newtoniana e o eletromagnetismo, basicamente. E a escala macroscópica do universo em grande escala, explicada pela relatividade geral. Isso é o que a gente tem de teorias científicas hoje, tentando explicar todo o universo que a gente é capaz de detectar. Certo? Desde a menor estrutura possível, passando pela nossa estrutura cotidiana e indo para a maior estrutura possível. Aqui que a gente consegue ver com telescópios e aceleradores de partículas, e aqui que a gente consegue ver, aqui é microscópios, né, e aceleradores de partículas, e aqui com telescópios. Então, quanto maior for o telescópio e tudo mais, hoje a gente já tem telescópios no espaço, olhando para o universo, para tentar também estudar o universo, como é que ele está se comportando. Opa! Passando rapidinho aqui para lembrar de você deixar o like nesse vídeo, compartilhar e, além disso, ativar o sininho com todas as notificações. Bom, agora eu fui para continuar a aula.